Eu às vezes recordo de algumas coisas bem pitorescas de quando eu era criança. Vivíamos totalmente longe da tecnologia, não existia. Então tinha muitas ferramentas, seria muito estranha para os jovens de hoje, muitas coisas que se usavam. Tinha uma ferramenta que nós dávamos o nome de rebolo. Era uma pedra cortada de uma forma redonda com um furo no meio, uma pedra de arenito, colocado sobre um eixo de madeira, sobre duas forquilhas, e ali tocava um sistema de manivela, tudo manual, para afiar, para amolar faca, facão, machado, foice, qualquer ferramenta. Então eu me lembro que às vezes fazíamos aquilo na precariedade da luz de uma lanterna à noite, e eu gostava de ver quando o meu pai, os irmãos mais velhos, que eu sou caçula, eles iam fazer aquilo. Então, quando tocava aquela pedra com força para afiar, para amolar as ferramentas, voava faísca muito longe. Era o ferro sendo desgastado para poder dar a forma de um bom fio para cortar madeira, enfim, para tudo, né? Para tudo que precisava. Então eu fico fazendo algumas avaliações bem engraçadas, trazendo para o nosso mundo atual a nossa vida, como sempre, né? Que nós estamos sempre sendo submetidos a alguma situação, às vezes não confortável. Porque nos preparar para a vida é semelhante àquela ferramenta lá de ferro sobre a pedra, sobre o rebolo, voando faísca, sendo lapidada para atingir o seu grau de utilidade necessário. Desta forma nós vivemos sendo amolados. São tantas coisas, estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento de ameaça de gafanhotos, que não é nada de novo, isso sempre existiu. Na década de 40, o Brasil, principalmente que a região metropolitana, foi destruída por uma praga de gafanhotos e daí por diante. Então, nós estamos sendo sempre submetidos a essas questões de refinamento a duras penas, sempre no sofrimento, e muitas pessoas se revoltam até contra Deus por causa disso, pela falta de entendimento que nós só alcançamos o conhecimento, que nós só evoluímos através do desgaste. Isso nos desgasta, é óbvio. Você vê a estética da beleza de um jovem, de uma jovem, no apogeu dos seus 15, 20 anos, e você encontra esta pessoa, ou como nós nos encontramos mais tarde, no alto dos nossos 60 e poucos anos, já com rugas, com cabelos brancos, com a pele flácida, com tantas dificuldades, a visão já não é a mesma, o organismo não funciona da mesma forma, porque nós vamos nos desgastando, nós estamos constantemente sobre a pedra do rebolo, sobre o arenito que desgasta, porque para não nos tornarmos ferramentas inúteis. Se não quiséssemos ferir aquela ferramenta na pedra, teríamos que jogar num monturo sem uso, sem utilidade. Estão me entendendo? Então são situações necessárias que nós, espíritos encarnados sobre a face da terra, somos submetidos, e não há como não sermos submetidos. Uma coisa que eu contesto muito é essa questão, esta pandemia de milagres sobre a face da terra, que não passa de um engodo.
Eu não vou negar, a oração, ela é indispensável, a oração ajuda, Jesus ajuda, nos orienta, mas o próprio Jesus disse o que sobre essa questão? Tereis lutas e aflições. E ele ainda completa dizendo, mas eu venci, vós vencereis, porque olha as lutas que ele teve. Nos dias de hoje, um policial sai na rua para manter a ordem, ele não é visto com bons olhos por todos. Um governante, ele é aplaudido por uns e massacrado por outros. Aí o tempo passa e depois os saudosistas vão dizer aquele lá era um bom governante. Porque parece que nos dói reconhecer e apoiar no momento. Porque tudo nós tomamos como sofrimento, tudo nós tomamos como achaque, tudo nós tomamos como castigo. E não é aprendizado. Uma criança pode se achar fragilizada, achar um castigo, ter que levantar, principalmente aqui na região sul, que é muito frio, estou aqui todo encasacado nesta época, né? E é ruim para uma criança sair debaixo das cobertas, mostrar uma roupa, às vezes sem boas condições, ir para uma aula, ir para a escola estudar, mas quanta vantagem isso vai trazer para esta criança no futuro. A comodidade que vai proporcionar aquele sacrifício de levantar todos os dias e ir para a escola. Então nós temos que nos voltar com boa vontade para enxergar essas necessidades da vida. Nós somos espíritos aprendizes. Nós somos espíritos aprendizes. Ah, mas o fulano tem e eu não tenho. Mas só Deus sabe a situação de cada um. Só Deus sabe da bagagem da qual, que por misericórdia divina nós esquecemos, mas bagagem que nós trouxemos de vidas anteriores. Então nós temos que estar atento que podemos ser aquela faca, aquela foice, aquele machado sobre o rebolo, voando faísca longe, sai pedaços do nosso corpo. Cria-se rugas, encurta a visão, diminui a audição. O tempo vai causando muitas vezes um estrago irreversível no corpo humano, pelas lutas, pelas dificuldades, mas acontece que este corpo vai ser posto um fim, ele é matéria perecível. Aí é que entra a questão que nós devemos e precisamos nos enxergar como espírito, precisamos nos enxergar como espírito em fase evolutiva. O espírito que não perde a visão, o espírito que não cria ruga, o espírito que não perde a audição, o espírito que, aliás, só amplia a sua capacidade de conhecimento, que nunca entra em regressão, mas sempre em evolução. Então, tudo que nós vivemos faz parte, o difícil convívio dentro de uma família. Somos seres tão diferentes, tão estranhos debaixo de um mesmo teto. As ofertas negativas da vida são tantas e pela ilusão, o dolo de achar que é favorável, muitas pessoas se atiram e se perdem e às vezes trazem um sofrimento para toda a família. Nós estamos vendo isso constantemente. Então, deixa a pedra rodar, deixa sair faísca, porque é o aprimoramento, é o fio que corta a utilidade que nós nos tornamos úteis através da luta, não é masoquismo. Nós só nos tornamos úteis através da luta, porque da luta, do sofrimento, do aprendizado. Ó Mãe querida, ó Espíritos de luz que nos amparam, Jesus, nos dê força nesta hora. Proteja o nosso Brasil, proteja nossas famílias, proteja nossas vidas. Que assim seja.